Não é se você gostou, não. Você gostou, irmão, Deus não está aqui para te agradar. O pregador também não. Vocês querem um pregador para agradar vocês, vocês contratem o David Leonardo. Irmãos, os últimos dias dessa terra estão chegando. Com o que o povo de Deus tem se alegrado? Qual que é o propósito da igreja? Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 7. Vamos refletir um pouquinho sobre por que igreja, sobre por que sermos cristãos, sobre por que estamos aqui. Eu não sou adventista de berço e tem pessoas aqui que talvez tenham mais tempo na igreja do que eu de vida. Só que quando eu me batizei, sabe o que é que me chamou a atenção? Eu me batizei com 21 anos. Com 21 anos eu me batizei na igreja. E sabe o que é que me chamou a atenção na igreja adventista? Sem ninguém me falar, quando eu tinha os estudos, que eu fui no culto, que eu fui nas conferências, eu falei, ô povo que entende da Bíblia, rapaz. Pensa num povo que entende da Bíblia. E aí eu hoje, no ministério, eu encontro amigos de outras denominações, eles falam assim, pode falar tudo de um adventista, mas vocês estudam a Bíblia, vocês estudam bastante a Bíblia. Eu falei, a sua igreja não estuda não? Fala, não. Eu falei, o que você está fazendo lá então? Você reconhece que a gente estuda e você está numa que não estuda? Só que, irmãos, uma característica que a gente nunca pode perder é o estudo da palavra de Deus. Se você tiver com a sua Bíblia hoje, a gente vai estudar ela. E quando você vir ouvir um sermão, quer você goste ou não, a pergunta que você tem que se fazer é a seguinte, esse sermão foi bíblico? É essa a pergunta que você tem que fazer. Não é se você gostou ou não. Você gostou, irmão, Deus não está aqui para te agradar. O pregador também não. Vocês querem um pregador para agradar vocês, vocês contratem o David Leonardo. Sabe do Instagram lá? Que ele cobra para ir nos teatros lá e paga R$300 o ingresso para você ouvir ele inflamar seu ego. Se você quiser pregador assim, daí só você contratar um. Agora, se você quiser ouvir a palavra de Deus, independentemente do seu gosto pessoal, você tem que se perguntar, esse sermão, ele foi bíblico? Eu conheço a Bíblia? Vamos nos aprofundar no texto bíblico hoje. É isso que nós vamos fazer. Vamos extrair lição. Se você vai vivê-las ou não, não é comigo, é com você. Mas antes vamos orar. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, nós estamos aqui com a Tua palavra aberta na Tua igreja, Senhor, na Tua santa igreja, com um povo lindo, abençoado, separado para Te servir. Pessoas firmes e fortes em suas convicções, ó Pai, que vieram aqui Te procurar. Eles não vieram ver figuras humanas, apesar de nós gostarmos de estar junto entre irmãos. Mas nós temos uma necessidade que é da Tua palavra. Por isso, ó Deus, nós queremos pedir que nesse momento o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Nós queremos pedir que a Tua palavra adentre o nosso ser, de maneira tal que nós não possamos retroceder, ó Pai. Que nós não venhamos voltar para trás. Que nós venhamos falar igual Pedro, depois que ouviu um discurso duro de Cristo, falou, para onde nós iremos se só Tu tem palavras de vida eterna? Não tem mais para onde ir, Senhor. Nós temos que avançar, mas nós queremos a direção. Nós queremos a Tua direção, ó Deus. Nós Te pedimos e fazemos isso no nome santo de Jesus. Amém. Apenas a nível de contextualização, você conhece capítulo 6 e 7 do livro de Atos. Aliás, o livro de Atos, ele narra o conceito que nós chamamos de igreja primitiva, o começo da organização da igreja cristã. Mas não é o começo da igreja. O começo da igreja cristã, aí você fala, como assim? Vou explicar já já. E aí você tem aqui, alguns líderes são eleitos, só para contextualizar. O capítulo 7 do livro de Atos é um sermão, é uma pregação, você sabe disso, né? E eu queria estar nesse sermão aqui, ó. Eu queria estar lá de assim, ó. Eita Deus, eu queria estar assim. Sabe por quê? Porque Estevão está no tribunal. Sabe por que Estevão está no tribunal? Porque alguém inventou mentira dele. Espalharam notícias falsas, pagaram para mentir sobre Estevão, para levar ele para o tribunal, para acusar ele de heresia. Aí Estevão vai pregar. Estevão, se você me acusa de alguma coisa, eu vou procurar pessoas para me defender. Falar, não sou isso daí. Estevão não, ele vai pregar. E é por isso que eu queria estar. Ele prega, irmão, sem ler o texto. Ele prega de cabeça. Se tirar a Bíblia, se tirar o PowerPoint, se tirar... Você tem o que na sua cabeça aí? Se tirar da sua mão. Estevão prega toda a Bíblia de cabeça. A Bíblia da época dele, ele descreve tudo aqui, ó, de cabeça. E um outro dia eu explico sobre isso. E aí chega uma parte, que é o que nos interessa hoje. Nós vamos analisar essa parte e vamos adentrar nela. Ele chega, capítulo 7 do livro de Atos, verso 38. Diz assim, ó. É este Moisés que esteve aonde, irmãos? Na congregação. Aonde? No deserto. Com um anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu o quê? Palavras, grave bem isso daí, palavras para nolas transmitir. Para por aí. Se você conversar com qualquer pastor evangélico, se você assistir um podcast, qualquer pessoa, qualquer teólogo,
Eles vão falar assim, ó, a igreja primitiva é a igreja do livro de Atos. Só que Estevão está dizendo assim, ó, que no deserto havia o quê? Uma congregação. A palavra congregação, o Novo Testamento foi escrito em grego, e a palavra congregação em grego é eclesia. É daí que vem a nossa eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Quando você vê um cargo eclesiástico, é um cargo relacionado à igreja, então a palavra eclesia é igreja. Estevão está falando que no deserto tinha o quê? Uma igreja. Agora a mente dos teólogos fala assim, como assim? Se eu estou dizendo que no primeiro século tem uma igreja, e é do livro de Atos, mas Estevão está dizendo que já tinha uma no deserto, e essa igreja recebeu o quê, irmãos? Palavras, para por aí, olha que interessante. Você não recebeu uma palavra morta, uma doutrina de homens, você não recebeu nada inventado pela mente humana. O que você tem como igreja, como doutrina, como princípio, foi entregue na igreja, na congregação no deserto. Com um único objetivo. Fazer o quê? Transmitir. Nós não somos, tem um professor que eu gostava muito dele, pastor Carlos Flávio Teixeira. Ele falava assim, ó, nós não fazemos teologia. A teologia já existe. A gente só reproduz. Se eu, como pastor, inventar alguma coisa aqui, eu estou errado. Tem um princípio nos nossos estudos bíblicos que está lá em Apocalipse 22, 18, 19, que diz assim, ó, todo aquele que acrescentar ou tirar alguma coisa, Deus permite? Não. Mas a gente pensa que colocar ou acrescentar é só na escrita. Aqui, falando, eu posso acrescentar alguma coisa que Deus não falou. Por isso que a gente tem que estudar a Bíblia. Então, essa igreja, essa congregação no deserto, recebeu palavras vivas para serem transmitidas. Agora, pergunta, não precisa você me responder, é só para você refletir. O que a igreja da Vila Santo Antônio recebeu de Deus? Qual que é o propósito da igreja da Vila Santo Antônio? Estevão fala que a igreja no deserto recebeu palavras vivas para serem transmitidas. Agora vamos ver esse momento então. Você quer ver esse momento? Se Estevão fala, tem uma igreja no deserto, e essa igreja recebeu algo importante, eu preciso entender o que ela recebeu. Para eu entender qual é o modelo de igreja, porque se você ler na Bíblia inteira, não tem placa de uma igreja. Só que nós falamos que nós somos o quê? O povo de Deus na terra e o povo remanescente. Sim ou não? Aí vem lá o pentecostal lá e fala, mas não tem sua igreja lá? Não tem lá. Por que eu tenho que seguir a sua? Não tem nome, mas na igreja, na Bíblia tem modelo. Você quer entender por que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja de Deus na terra? Quer? Abre lá, Êxodo 19. Êxodo 19, Deus está falando com o povo. A congregação no deserto. Deus vai se manifestar. Deus vai se revelar para as pessoas. E agora é o capítulo 19, verso 5. Diz assim, ó, agora pois, se diligentemente fizer o quê? Ouvirdes a minha voz e fizer o quê? Guardares a minha aliança. Então sereis o quê? Minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis reino de sacerdote e nação santas. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Olha que lindo isso daqui, irmãos. Eu vejo hoje, sabe, uns conceitos novos de igreja. E a juventude embarcando nessa. Eu apanhei muito na vida porque eu prego isso, mas vou continuar apanhando porque eu tenho que pregar. Deus me colocou para pregar, então sinto muito. Aí eu vejo muitos jovens falando assim, ó, eu quero ser íntimo de Deus. Vamos ser íntimo de Deus. Aí tem os legendários. Vão lá, pagam lá não sei quantos mil, vão lá para o meio do mato, fiquem íntimo de Deus. Aí coloca lá uma parede, pinta as igrejas tudo de preto, coloca uma música de fundo, coloca um negócio e vem, você é íntimo. Aí chama Jesus de você. Cuidado, irmãos. Jesus é Deus conosco, mas não é um de nós. Cuidado, viu? Cuidado. Cuidado. Para não confundir as coisas. Na relação entre você e Deus, a criatura é você. Ele é o seu criador. Cuidado, muito cuidado com essas intimidades aí. Aqui Deus fala assim, você quer ser minha propriedade particular? Tem duas condições. A primeira, ouça a minha voz. A segunda, guarde. Esse contexto aqui vai estar em toda a Bíblia. Ouça e guarde. Quando você vai lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 3, diz assim, ó, bem-aventurado todo aquele que lê, todo aquele que ouve, todo aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, pois o fim está próximo. Você quer ser íntimo de Deus? A condição que Deus coloca não é a igreja de parede preta, não é você deslocadão, não. Ouça, guarde e obedeça o que Deus tem para você. Você quer ser íntimo dele? Ele diz assim, ó, toda a terra é minha, tudo é meu, mas eu quero me relacionar, eu quero ser íntimo de quem? Seu, mas tem uma condição, ouça e guarde. Você só é íntimo se acontecer isso, ouça e guarde.
Essas duas palavras estão no contexto de toda aliança. Ouvir e guardar. Você quer ser igreja de Deus? Ouça e guarde. O quê? O que ele tem. É simples. Quando eu dou estudo bíblico, eu sou bem direto. Falo assim, vou aqui, vou dar estudo bíblico para você, vou te apresentar a verdade. Se você quiser aceitar, amém. Se você não quiser aceitar, amém também. Vou continuar sendo seu amigo. Não fui eu que escrevi a Bíblia. Não fui eu que inspirei a Bíblia. Não fui eu que morri pela Bíblia. Não foi o meu filho que morreu na cruz. Se você disser sim, ou se você disser não, você não está dizendo para mim, para Deus. Todo mundo que diz não está dizendo não para você. Todo mundo que diz sim também está dizendo sim para você. Você quer se relacionar intimamente com Deus? Ele está dizendo assim, ouça o que eu tenho para dizer e guarde. Aí você vai ser íntimo meu. Então, para com esses conceitos moderninhos. Esses dias uma jovem me mandou lá, um cara cheio, tem uns caras cheios de querer, né? Daí eles chegam assim, como se soubesse tudo. Não, porque a igreja mudou a tradução da Bíblia, e essa Bíblia ela é machista, essa Bíblia ela é feminista, começou tal de ista, tudo ista. Aí ela me mandou o vídeo. Aí eu peguei e fiz a exegese do texto que ela me mandou. Eu falei, esse cara aí está falando nada com nada. Só que quantas pessoas fazem isso? As pessoas ficam só com corte do vídeo. Não vai estudar a Bíblia. Sabe quando eu vejo pessoas estudando a lição da escola sabatina, quando eu vejo os irmãos se debruçando na palavra de Deus, ali eu vejo a parte da igreja que é sábia. Para mim é um absurdo, um diretor de escola sabatina e um ancião ter que implorar para um cristão estudar a Bíblia. É um absurdo isso para mim. Por favor, venha de manhã. Para mim não faz o menor sentido. Todo mundo tinha que vir sem ninguém pedir. Se você tem a Bíblia na sua casa, você tinha que estudar sem ninguém te colocar um prêmio para isso. Deveria ser o seu prazer. Mas a gente tem que implorar para o cristão fazer o que é para ele fazer de maneira natural. Interessante, né? Interessante eu ter que ficar aqui, irmão, por favor. Por favor, você tem a Bíblia na sua casa? Leia ela. Você não quer ler? Não lê, não. O diabo vai fazer o que quiser com a sua vida. E depois você ainda vai culpar a igreja ainda. Não, que é o irmão lá. É engraçado, né? Aqui, não vou pregar sobre isso, mas vou abrir um parênteses aqui rapidinho. Vou te dar aqui uma maturidade espiritual para você, para a gente sair do rol do berço da espiritualidade. Deus chega para dois adoradores, Caim e Abel, um adora de maneira errada, outro adora de maneira certa, e Deus não rejeita só a adoração, Deus rejeita também o adorador. Deus não gosta da adoração nem do adorador, Caim. E aí Deus chega para Caim e fala assim, Caim, eu estou aqui parafraseando porque eu não acho que Deus deu uma bronca. Eu acho que foi como um pai chamar o filho para orientar. Deus falou assim, Caim, é razoável essa tua ira? Ou seja, precisa de tudo isso, é para tudo isso daí? Aí ele fala assim, amigo, se você for lá e fizer da maneira certa, eu vou te aceitar. Eu não prefiro Abel, eu te aceito, é só você fazer correto. É interessante, né? Que na nossa casa a gente não aceita qualquer coisa, mas na casa de Deus a gente quer fazer de qualquer jeito. E ainda pensa que Deus aceita. Deus não aceita não, viu, irmãos? Aí Deus chega para Caim, agora olha só a maturidade espiritual aqui. Deus chega para Caim e fala assim, agora, se você não fizer isso, o pecado já está na tua porta. E compete a você dominá-lo. Aqui, seu pecado é culpa sua. Para de culpar os outros. O que eu vejo de cristão hoje, terceirizando a responsabilidade dele nos outros. Deus não vai chegar para mim e falar, Leone, eu te coloquei lá como pastor. Te coloquei lá para pregar, te coloquei lá para visitar. Aí eu vou chegar para Deus e falar assim, não, Deus, eu não visitei porque o outro pastor... Deus fala, não. O que você tem a ver com outro pastor? Você tem que prestar conta do seu, o outro lá é comigo. É sua responsabilidade o que eu coloco nas suas mãos. Caim não ouve isso. Vai lá e mata o irmão. E o que eu vejo de pessoas sendo imaturo e espiritualmente, querendo colocar a culpa nos outros do erro que é deles. E ela sempre quer sair de vítima. Não, eu sou coitado, o outro é... Irmãos, Deus... não deixou nem Moisés entrar na Canaã celestial porque ele bateu na pedra que não era para bater. Imagina a gente. Naquele grande dia, quando você chegar assim e falar assim, não, Deus, não, mas eu não estudei porque eu não podia. Como assim não podia? Tinha escola sabatina, tinha mais de uma igreja no seu bairro, tinha pastor, tinha ancião, tinha tudo. Você tinha ar-condicionado, você tinha microfone, você tinha tudo. Você não estudou porque você não quis, irmão. E sabe o que Deus vai falar? Para longe de mim. Eu nunca te conheci. Pastor, mas isso daí é duro, mas é bíblico, irmãos, é verdade. Buscar enquanto é tempo. Você quer ser íntimo dele? Ouça e guarde. Estevão falou que aqui no deserto, a igreja de Deus recebeu o que, irmãos? Palavras vivas, não foi? Agora, Êxodo 20, verso 1. Nós conhecemos esse texto como o texto dos 10 mandamentos. Mas olha como começa o verso 1. Então falou Deus todas estas? Para por aí. Esse não é o texto dos 10 mandamentos? Estevão falou que a igreja recebeu o quê? Palavras
vivas. Aí o texto de Êxodo 20, verso 1 começa assim: então falou Deus todas estas palavras. Interessante, né? É mais interessante porque você sabia que esse verso, esse pequeno verso que parece simples aí, ele é único em toda a Bíblia. Não tem nenhum verso que tenha essa construção na Bíblia inteira. Geralmente, quando um profeta ou alguém que é inspirado recebe uma revelação de Deus ou uma instrução, ele fala assim, ó, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, e ele escreve. E no ano tal, do rei tal, eu vi, tive um sonho. Ele escreve. Aí não tem o profeta, não tem quando. A gente sabe que é no Monte Sinai, a gente sabe que é no deserto, e a gente sabe que é Deus que está falando. Mas o texto não tem, só diz assim, então falou Deus todas estas palavras. Não tem um elemento direto da fala de Deus e não tem um elemento temporal da fala de Deus. O que isso significa, pastor? É bem simples. Deus não está se comunicando só com o povo no Sinai. Isso daqui é para toda a humanidade. Em todas as épocas, em todo momento. Você quer se relacionar comigo? Eu estou te dizendo todas essas palavras. Deus está se comunicando com você agora. Você quer ter intimidade comigo? Então falou Deus todas essas palavras. Para quem? Para todos que se achegarem a este modelo de igreja. E qual é o modelo de igreja? Tem Deus, tem um líder que é Moisés e tem o povo aqui. Deus fala e o povo tem que obedecer com base no que Deus fala. Eu, como pastor adventista, sabe qual é a minha maior alegria? Eu nunca inventei nenhuma doutrina. Nunca. Aliás, a igreja adventista, qualquer pastor que se levanta contra o que é ensinado, ele é expulso da igreja. Tinha um pastor lá, um pastor chamado Edson Nunes. Ele foi meu professor, inteligentíssimo, gênio, só que não tinha espiritualidade. Você não importa se você é o maior gênio do mundo, se você não tem o Espírito Santo, para Deus não vale nada. E ele era inteligentíssimo. Aí passou o tempo lá, se afastou do espírito de profecia. Começa assim, viu? Tira o espírito de profecia, o espírito de profecia não vale, não pode, não é assim, não está... Ele começou assim. Aí começou a pregar panteísmo. Aliás, um dia eu vi um líder da igreja pregando sobre panteísmo. Sabe o que ele estava ensinando nas igrejas? Sabe o que ele estava ensinando? Ele falava assim, ó. Você joga energia para o universo. E o universo te devolve energia. Não, vai ser budista. Que negócio, que panteísmo é esse que as pessoas estão ensinando? Será que as pessoas estão entendendo a igreja, não? Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Qual foi a energia que Jesus jogou para o universo? Se a gente fosse nessa lógica. Foi boa, não foi? E o que ele recebeu em troca? Perseguição e morte. Cuidado, viu? Cuidado. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. E o pastor Edson Nunes começou a ensinar que a terra, não sei o quê, energia, essas coisas. Foi no podcast, aí ele foi ser pastor na Nova Semente. Chegou lá, deu problema, começou a fazer semana com as pregações meia divergente, aí a igreja interviu, tirou a credencial dele. Hoje, ele abriu uma igreja e o pastor associado dele é casado com outro homem. E ele foi pastor no seminário. Cuidado, viu, irmãos? Você quer ser modelo de igreja? Não invente a roda. É por isso que eu dou valor para quem tem os cabelos brancos na igreja. Uma das coisas no Brasil que mais, a cultura brasileira que mais me incomoda é não respeitar as pessoas que têm experiência. O meu maior medo quando eu fui estudar teologia é achar que porque eu tenho um curso de 4 anos eu sei mais que os outros. E tem um monte de gente assim. Só porque eu sei citar um verso em hebraico ou grego e a pessoa que está há 30, 20 anos na igreja, que tem o Espírito Santo, que ora, que estuda, sabe muito mais do que eu. Muito mais. Se não tiver espiritualidade, você não se achega a Deus. Então falou Deus todas essas palavras para todo mundo. Se você ouve essas palavras aqui, você faz parte do povo de Deus. Quem que disse isso? Foi o pastor Leone? Foi Deus. Aí nós vamos lá para o que nós chamamos de 10 mandamentos. O primeiro diz assim, ó, não terás outros deuses diante de mim. O segundo, não farás para ti imagem. O terceiro, não chamarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto, lembra-te do dia de sábado. Esses 4 primeiros estavam em umas tábuas. Os outros 6, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás a casa do teu próximo. Entendeu isso daqui? O sábado não é institucional. Isso daqui não foi inventado por nenhum pastor. Isso daqui não foi inventado por nenhuma igreja. Essa parte específica, Deus escreveu com o próprio dedo. Então, se você segue ela, se você vive dentro dessa aliança, você faz parte do reino de Deus. Agora pode ser quem for, se não vive isso, se não ensina isso, está ensinando errado. Tinha um colega meu,
da igreja presbiteriana. Aí a gente era amigo de infância. Aí eu me batizei na igreja adventista, fui estudar teologia, encontrei com ele no meu bairro. Ele chegou para mim assim e falou, Leone, você virou adventista? Eu falei, sou membro da igreja adventista, sim. Aí ele falou, aquela que guarda o sábado? Eu falei, sim, mas eu não guardo o sábado por causa da igreja. Eu falei para ele, ele estranhou. Eu falei, não, eu guardo o sábado porque eu sou servo de Deus. Eu falei, você é servo de Deus? Ele falou, sou. Ele falou, sou. Eu falei, por que você não guarda? Você já percebeu que o mundo, ele quer que o fiel se explique? Lá em casa éramos em 3, eu e mais 2 irmãs, e a minha mãe é separada do meu pai. Minha mãe tinha que trabalhar para cuidar de 3 filhos. Aí ela saía de casa cedo e falava assim, Leone, você vai fazer isso, Kátia, você vai fazer isso, Camila, você vai fazer isso. Quando ela voltava, ela perguntava, e aí, como que tá? Só precisava se explicar quem não cumpria o que ela disse. Quem cumpria, ela dava os parabéns. O infiel quer que eu fique me explicando porque eu sou fiel. Engraçado, né? Quem vai ter que prestar conta para Deus é quem está sendo infiel. Aí eu perguntei para ele, vai lá, Gil, me explica aí, por que você não está guardando algo que a Bíblia inteira diz? Aliás, você guarda que dia? O domingo? Sim, eu falei para ele, você adora imagem? Ele falou, não. Eu falei, tá, e onde que está escrito isso daí? Me explica. Por que você guarda um e não guarda o outro? Daí ele gaguejou, eu falei, então tá, quando você tiver uma resposta a gente conversa. Eu não vou ficar me explicando para um infiel. O fiel não se explica, o fiel vive. Você entendeu isso daqui? O fiel, ele vive, irmãos. O mundo quer que a gente fique dando explicação da nossa fidelidade e Deus pede, viva e pregue. Quando Jesus voltar, quem desobedeceu vai ter que se explicar para ele. Eu só estou esperando Jesus voltar, irmãos. Como eu quero ver Jesus. Irmãos, eu quero ver Jesus. Eu quero sentar e falar, agora vai lá. Vai lá, você não era o zombava lá? Dos irmãos lá, você não zombava da jovem que se guardou? Você não zombava lá do irmão que, você não puniu o seu funcionário porque ele era fiel a Deus? Eu adorava dizer para os meus patrões, eu sou pastor há 3 anos, então eu tive problema também com o emprego com o sábado. E eu adorava dizer para os meus patrões, chegava assim para mim e falou, tem hora extra sábado. Eu falava, não vou vir. Adorava. Por que você adorava? Porque era uma oportunidade de eu mostrar minha fidelidade. Aí ele chegava assim e falava assim para mim, então... Tem gente que trabalha sábado aqui, tem um monte de gente procurando emprego. Você não vai vir não? Eu falava, não vou vir. Aí eu falava assim para ele, deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus fechar essa porta aqui, ele vai abrir outra. E eu vou ter um outro emprego, porque o Deus que eu sirvo vai abrir outra porta para mim. Agora, você não vai encontrar um funcionário como eu em qualquer lugar. Porque além de guardar o sábado, eu também não bebo, não fumo, não roubo. Dia de segunda-feira chega gente aqui bêbada na sua empresa, pessoas que roubam de você, pessoas que não te respeitam. Você quer perder um bom funcionário? Tá tudo bem. Você tem que aprender a defender sua fé também, irmão. Não se vitimiza, não. O Deus que abriu a porta, abriu o mar vermelho, pode abrir o que Ele quiser por você. Entendeu isso daqui? Nós não procuramos embate com ninguém, mas quando vem também a gente não pode se acovardar. Aí eu falava assim, ele saía quieto. Quer perder um bom funcionário, outra empresa vai ganhar. Agora deixa eu terminar aqui meu trabalho. Irmãos, é esse Deus que a gente serve. Agora eu vou aqui, o meu sermão, eu já estou terminando. Meu sermão não é propriamente sobre isso, mas eu vou abrir aqui outro parêntese, sobre o primeiro mandamento. O primeiro mandamento diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Mas Deus começa assim, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da casa do Egito, da terra da servidão. Eu sou. Se eu sou, você não pode ter. Agora é interessante porque parece que os 2 primeiros são iguais. Não ter outros deuses e não fazer imagem de escultura parece que é a mesma coisa. Você que estuda a Bíblia, gosta do estudo, eu vou aqui abrir um pouco a sua mente. Essa tradução nossa do primeiro mandamento não está boa. O verbo que aparece ali para ter é o verbo raiar. Por que eu estou dizendo isso? Quando Deus cria o boneco de barro, Ele sopra nas narinas o fôlego de vida, você passou a ser uma alma vivente. Você tem ou você é uma alma? Eu sou uma alma. Porque lá alma é nefesh. E o verbo lá é raiar. Então quando você ouvir nefesh e raiar, é alma vivente. E esse termo raiar, que lá em Gênesis 2, verso 7, está traduzido como ser, aqui aparece ele, só que o tradutor traduziu como ter. Está errado. Deus não está pedindo para você não ter outro Deus. Ele está dizendo assim, eu sou o Senhor, seu Deus. No entanto, vocês não serão outros deuses diante de mim. Por que Deus pede isso? No céu teve um anjo que quis fazer o quê, irmãos? Ser igual a Deus. Quando ele tentou o primeiro casal, ele falou que se comesse do fruto eles seriam como? Como Deus. Toda a nossa sociedade hoje
diz assim, ó, você pode ser o que você quiser. E quem é que não gosta de ouvir isso daí? Você pode ser o que você quiser. Aí Deus vem e fala, eu sou, você não. Você só pode ter vida dentro do que eu estabeleço. Toda vez que você tenta ser algo dentro do plano de Deus, fora do plano de Deus, você está em desobediência ao primeiro mandamento. Avance aí, Êxodo 34, verso 28. Diz assim, ó, e ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas o que, irmão? As palavras, não é? Palavras da aliança, as 10 palavras. Interessante, né? O que Estevão falou que a igreja no deserto recebeu? Palavras vivas. Para serem o quê? Transmitidas. Moisés fica quanto tempo no deserto? 40 dias e 40 noites. Ele faz o quê? Não comeu nem bebeu, ele faz o jejum de 40 dias, sim ou não? Jesus, depois que ele é batizado, quantos dias ele fica sem comer? 40 dias. O dilúvio durou quantos dias? O povo de Israel ficou caminhando no deserto quantos anos? Um dia eu explico sobre isso. É ruim, né, você ficar... Mas só para você entender, irmãos, tem um período de 40 dias de purificação e de providência divina na Bíblia. Eu tenho para mim que a terra, depois do milênio, vai ficar queimando 40 dias. Mas isso é um estudo para depois. Ou 40 anos, pode ser também. Isso daqui é um estudo escatológico do livro de Apocalipse. Mas olha que interessante. Moisés aqui, ele fica 40 dias para receber palavras e ser transmitida. Jesus, antes de começar o seu ministério, ele fica 40 dias, depois ele começa a pregar. Palavras vivas. O mundo teológico fala que Jesus mudou, mas Jesus não está mudando, ele está confirmando o que a igreja no deserto está fazendo. É uma confirmação das palavras vivas para serem transmitidas. O que nós estamos transmitindo, irmão? Você sabe que antes de eu subir para pregar num púlpito de uma igreja adventista, o que eu mais tenho medo é do Leone começar... Porque, irmãos, é tentador você usar o púlpito da igreja para inventar algo que você quer que o outro saiba. E não falar o que Deus quer que as pessoas ouçam. Sabe o que eu percebo em muitos pregadores hoje? Eles querem ir para a galera. É por isso que você vai ver cada dia menos as pessoas pregando sobre pecado na igreja. Ninguém prega mais sobre pecado. Sabe por quê? Quando a gente prega sobre pecado, irmãos, ninguém gosta de ouvir. Porque não é bom de pregar também. Eu tenho para mim que as pessoas transformaram Jesus num hippie. Não, Jesus é Deus e amor, paz e amor, tudo bem. Não. Depois você vai lá no capítulo 6, depois na sua casa, vai lá no capítulo 6 do livro de João, leia ele inteiro. Você vai perceber que tiveram algumas pessoas que vieram para Jesus e falaram assim, você foi aquele que transformou, que multiplicou pães e peixes, a gente quer mais. Aí Jesus falou, não, vocês estão vindo atrás de mim por causa dessas coisas? Não venha. Você falou, uau. Por que Jesus não está dando comida para o faminto? Ele fala assim, ó, eu não vim só por conta disso. Aí ele faz um discurso tão duro, irmãos, que a multidão que seguia Jesus começou a abandonar ele. Aí ficou só os 12. Imagina que eu estou pregando aqui, sai todo mundo da igreja e fica só os irmãos aqui. Ó. Ia ser um constrangimento tão grande, que eu ia chegar e ia falar, irmãos, eu falei alguma coisa aqui errado, ou me perdoa, mas obrigado por vocês terem ficado aqui. Sabe o que Jesus faz? Jesus olha para os 12 e fala assim, ó, vocês estão vendo todo mundo indo? Tamo. Vocês não querem ir junto também, não? Olha, que duro. Jesus. Ah, mas Deus é amor. Cuidado com o tipo de amor que você está pregando. Cuidado. A Bíblia fala que correção é um ato de amor. Correção é um ato de amor. Eu tenho um filho de 8 anos. Se eu deixar ele comer açaí de manhã, de tarde e de noite, 7 dias da semana, todo dia, e se eu der açaí para ele todo dia, ele vai olhar para mim e vai falar, pai, você é o melhor pai do mundo inteiro. Pergunta, eu estaria sendo um bom pai? Nem tudo que a gente deseja e que a gente quer é bom da gente consumir. Deus não chama as pessoas para fazer o que você quer. Deus chama para dar o que você precisa. Palavras vivas para serem transmitidas. O que nós estamos transmitindo, irmãos? Coloca aí, por gentileza, o vídeo. Eu vou deixar esse vídeo aí, depois, como já avançou um pouco o tempo, eu vou resumir um pouco aqui, porque também a qualidade do vídeo, mas pode colocar aqui, por gentileza.
Esse rapaz que vai aparecer aí no vídeo, o nome dele é Bulomadito. Pode dar pausa aí. O nome dele é Bulomadito. Sabe o que significa o nome Bulomadito? Filho do mal. Ele nasceu em Guiné-Bissau. É um país do continente africano. E na cultura dele, como é uma cultura animista, ele foi dedicado a 5 entidades. E ele conta no vídeo que às vezes a mãe dele levava ele lá para o feiticeiro, xamã, e saía uma sombra de 5 entidades e falava assim, ó, seu filho é forte, ele é poderoso, a gente vai cuidar dele. Esse foi onde o Bulomadito nasceu. E aí o tempo passa, chega lá no país do Bulomadito um pessoal para construir um colégio, adventista do 7º dia, missionário. E aí o Bulomadito tem contato com esse colégio e ele começa a estudar a palavra de Deus. Quando ele começa a estudar a palavra de Deus, as palavras vivas que estavam sendo transmitidas, a mãe dele fala, meu filho não pode. Meu filho não pode. Se ele fizer isso, ele perde a proteção dele, e se ele perder a proteção dele, ele vai morrer. E ele continua estudando, aí ele vai contar no vídeo que ele se acidentou, que ele adoeceu, quase perdeu a vida, mas ele se batizou na igreja. Ele se batizou na igreja e pegou e entrou dentro de um programa e veio para o Brasil. E foi lá para o NASP, Engenheiro Coelho, estudar teologia. Coloca as fotos aí, por favor, amigo. E foi lá para o NASP estudar teologia. E voltou para Guiné-Bissau como um pastor adventista. E essa é a igreja do Bulomadito. Bulomadito agora teve contato com a palavra viva. Ele agora entrou dentro da aliança com Deus. E agora ele ouve e guarda o que Deus pede. Você vai perceber que a igreja do Bulomadito não tem ar-condicionado, não tem cadeira, não tem microfone. E eles estão lá felizes e rindo. Ano passado, esse daí é o casamento dele. Ano passado, eu estava num período da vida que eu comecei a me vitimizar, né? Estava lá no final do semestre do ano passado, eu estava lá, ô, tadinho de mim, como eu sou coitadinho. Aí o Bulomadito me mandou um áudio falando, e aí, pastor, como estão as coisas aí? Sabe, feliz. E eu pensei comigo, poxa vida, o Bulomadito, na realidade dele, enfrenta situações muito piores do que a que eu estou enfrentando aqui. O Bulomadito tem condições muito piores do que a que eu tenho. E ele está me mandando um áudio sorrindo. Aí eu imaginei assim o meu anjo falando, Leone, levanta daí, vira homem, vai. Irmãos, Deus tem filhos em todo o mundo. E sabe o que eu fico imaginando? Quando eu tive esse contato, eu fico imaginando Deus sentado no seu trono, vendo a igreja do Bulomadito, vendo o Bulomadito feliz, cantando, louvando, cumprindo a promessa. E muitas vezes eu vejo pessoas que têm mais de uma igreja, mais de um pastor, mais de tudo, mais de uma refeição. Aí a pessoa está aqui na igreja, está dando 11h30, ela já está caindo em... Não, eu quero ver a hora de ir embora. Eu fico imaginando Deus sentado no trono, vendo a igreja do Bulomadito sem ter metade do que nós temos aqui, louvando a Ele com alegria e a gente aqui triste. Falando assim, não, hoje eu não vou porque eu não gosto do irmão lá. Ou eu não gostei da fulana que cantou. Fico imaginando Deus, mesmo, você não gosta não, mas eles ali estão felizes, nem se importa com isso. Sentando no chão. Às vezes faz um junta-panela. Eu não vou no junta-panela porque é na irmã lá. E lá eles nem têm. E quando tem, vai todo mundo. Eu fico imaginando Deus no seu trono vendo isso. Sabe o que dá? Sabe o que eu fico imaginando, irmãos? Deus pegando, vocês não querem o banco aqui não? Eu vou levar daqui e vou mandar para lá. Vocês não querem igreja? Lá eles querem. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, olha para a gente com amor e diz, filhos, eu sei que vocês estão aí, mas qual é o propósito da sua igreja? Estevão, lá no capítulo 7 do livro de Atos, depois que ele prega, irmãos, ele morre apedrejado. E antes dele morrer, sabe o que ele faz? Sabe o que ele faz antes dele morrer? Vocês lembram da oração dele? Ele falou o quê? Pai, não os impute este... Quando eu olho essa oração, irmão, não tem desculpa pra gente atacar ninguém. O cara estava sendo apedrejado. Quando eu olho para a história do Bulomadito e eu vejo hoje aqui no Brasil, colegas meus pastores olhando assim, falando, não, eu tenho pouco. Eu vou lá entregar minha credencial. Eu falo, Deus, tem de misericórdia de mim. Tem de misericórdia. Porque a gente não sabe de fato o que é te servir. Às vezes a gente precisa passar por um deserto para entender quem Deus é. Amigos, eu não sei se tem alguém aqui que ainda não entregou a vida a Jesus. Não sei, eu conheço algumas pessoas, mas não conheço todos. Se você não entregou a sua vida a Jesus, se você quer fazer parte desse povo, não, mas eu não entendo a igreja adventista. Não, irmão, você vai entender, você vai estudar durante muito tempo da sua vida. Mas você precisa entrar para dentro da aliança com Deus, não com os homens.
Ah, mas eu também estou há muito tempo na igreja. Irmãos, não dá mais para a gente parar. Não dá mais para a gente ficar reclamando, a gente precisa agir. Tem muitas pessoas como o Bulomadito nesse bairro. Tem muitas pessoas como o Bulomadito procurando uma oração, alguém. Daqui a pouco eu vou sair daqui, eu vou passar na igreja central de Novo Hamburgo, vou pegar 2 cestas básicas e vou levar para uma irmã que ontem da Assembleia de Deus ela me mandou mensagem. Eu vou lá. Só que eu não vou levar só comida não. Vou chegar lá, vou abrir a palavra. Não vou levar só comida. A cesta básica ela tem uma data de validade em todos os produtos, mas a mensagem que eu tenho não tem data de validade não. A cesta básica você entrega uma esse mês que vem você precisa de outra. Mas o pão da vida que Jesus tem, que eu vou oferecer, é esse daí quem come não tem fome. Quem toma dessa água não tem sede. Saindo daqui eu vou lá. Depois, se vocês quiserem, até mando mensagem para vocês. E manda a foto da moça que eu vou visitar, da família que eu vou visitar. Sabe por quê, irmãos? Independente da função que eu ocupe na igreja, independente se eu tiver um ministério ou não, uma coisa ninguém nunca vai me impedir de fazer: pregar e transmitir a palavra viva de Deus. Porque eu estou dentro de uma aliança que não foi feita por homens. Eu respeito a associação, respeito a união, respeito a divisão, mas a minha aliança não é com nenhuma dessas pessoas. A minha aliança é com o meu Deus. Eu venho para a igreja no santo sábado do Senhor porque meu Deus quis. Eu adoro, eu louvo a Ele porque Ele pediu. E eu quero chegar, olhar para Ele e falar assim: Deus, foi difícil lá foi difícil. Eu passei por isso, mas tudo que eu passei, o Cristo passou em dobro. Mas eu quero olhar para Cristo e falar assim: ó, eu não desisti. Eu não abandonei.